Por mais que você planeje a sua rotina na coordenação, saiba o que você precisa fazer, você fica correndo o dia inteiro. Tenta atender um professor pelo WhatsApp. Tá lá, ao mesmo tempo tá atendendo um professor. Não, pode deixar, professora, a gente vai resolver isso semana que vem, que hoje não dá tempo. Aí a direção te pede alguma coisa, você fala, olha, eu vou anotar aqui, pode ficar tranquila, eu vou resolver assim que der. Se identificou com alguma dessas situações? Você passa o dia inteiro correndo, mesmo sabendo o quão importante é se organizar, você planeja e não consegue. E aí, o que acontece na hora de orientar o professor? Sente insegurança, porque a correria é tão grande que você até se perde no meio do dia. Acontece isso com você? Então fica comigo, porque nessa live nós vamos te ensinar formas práticas para você se organizar durante o dia aí na coordenação e ter segurança para lidar com os professores. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos quem está aqui assistindo ao vivo, você também que está assistindo no gravado. E eu vou bater um papo aqui hoje com uma liderouro, a Maricelma. Liderouro são alunas do método Liderar com Sutileza e ela vai contar como é que ela consegue se organizar diariamente de forma prática e você, tenho certeza que vai aprender com ela, vai conseguir aplicar aí na sua rotina também para se organizar. Ai, desculpa, não me apresentei, que falta de educação, né? Eu sou a Marcélia, talvez você esteja pela primeira vez aqui me vendo, ou já está acompanhando o nosso mapa da coordenação. O fato é que talvez você não me conheça e eu fui deselegante, não me apresentei. Essa semana, nós estamos realizando o mapa da coordenação. Um evento gratuito, dia 22, foi dia 24 e dia 26 de agosto, que é a última aula. Mas você que ainda não assistiu às aulas, aproveita que o replay está liberado por pouco tempo. Mas para receber o link e os materiais do evento, precisa estar inscrito para participar e o link está aqui na nossa bio do perfil. Essa não é uma aula do mapa da coordenação, tá, pessoal? A aula é amanhã, a última aula mais importante, inclusive, onde você vai receber um mapa completo para ter segurança e lidar com os professores em menos de um mês. É a aula 3 que você vai ter o mapa completo. Aqui é uma live para a gente discutir questões importantes na organização da rotina. Afinal, para ter segurança, eu preciso me organizar. Como? Como é que você vai aprender nessa live? Quem aqui está participando do mapa da coordenação, coloca um. Quem ainda não se inscreveu, chegou agora, coloca dois. E eu vou trazer a nossa convidada especial para a nossa live. Deixa eu só ver com vocês aqui. Quero vagas para ser uma líder ouro. Lucas, muito em breve, tá? As inscrições para o método Liderar com Sutileza abrem na próxima semana. Para quem está participando do mapa da coordenação, vai saber todos os detalhes. É só aguardar. Que legal, tá participando o Lucas, legal. Loves também. Então, ótimo. Deixa eu trazer a Maricela para a gente falar sobre organização diária, de forma muito prática, para que você consiga também lidar com o professor com segurança, tem que se organizar. E a Maricela vai contar para vocês como é que ela faz no dia a dia. Deixa eu trazê-la para nossa live. Maricelma, mandei um convite, ver se aparece para você. A questão de se organizar é essencial, né? A gente não percebe, mas vai ficar claro no decorrer da nossa conversa. Mari, vira para você a câmera. Deixa eu tocar Acontece, aqui, viu? pera lá. Deixa eu ir colocando o meu posicionamento também. É só você tocar na sua tela, aí tem um. Já deu Aê! certo. É a falta de Bem-vinda! experiência. Obrigada, obrigada, Marcela. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Maricelma, É, antes de mais nada, primeiro que tudo, se apresente para quem não te conhece, onde você está. Opa! Eu chutando meu celular aqui. tá joia. Bem, eu sou Maricelma, eu sou de Jundiaí, São Paulo, e é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento que eu fui conquistando e conseguindo através da Midas Educação. E você atua em qual segmento? Ó, atualmente, eu trabalho numa escola privada, e eu atendo a coordenação que eu faço é desde o infantil até o quinto ano. E eu estou na coordenação há 2 anos, então assim eu assumi no auge da pandemia a coordenação e de lá para cá, assim, muitos desafios, mas graças a Deus assim a gente tem conseguido bons resultados e com vocês que vão pegando passo a passo com a gente, né, estruturando todo o processo para que a gente consiga ter bons resultados, tem sido uma ótima experiência. Maricelma, nós chamamos vocês de líderes ouro porque é um processo de lapidação, não é? A coordenação, de modo geral, tem muito conhecimento, uma bagagem gigantesca e tem o hábito de estudar constantemente e buscar aprimoramento. Só que estar no método é um processo de lapidação na arte da liderança pedagógica, na liderança da coordenação, estratégias para lidar com os professores que nós não temos uma disciplina na faculdade, não é?
É verdade, você tem toda a razão. A gente não aprende isso, né? A prática vai ensinando pra gente, mas não é natural, né? A gente precisa de algo sistematizado, né? Para a gente poder colocar em prática. Eu acredito, assim, que sem o método, né? Sem algumas estratégias que eu fui aprendendo, continuaria muito perdida, principalmente com relação a essa organização e tudo que a coordenação compreende. Então, a gente vê muito a parte teórica na faculdade, né? Vê aquilo que engloba a coordenação, mas o dia a dia de uma escola e tudo aquilo que envolve, né, a gestão dos professores, o lidar com os pais, a própria questão burocrática e a prática de sala de aula com o professor, isso é na prática mesmo, é no dia a dia. Você disse uma coisa importante, sistematização, não é só eu ir buscar conhecimentos aleatórios. Eu preciso ter um método, né? Como é que você tem dentro do método Liderar com Sutileza, que ajuda a ter estratégias práticas para o dia a dia. E através do método, hoje, você consegue ter segurança na coordenação para lidar com os professores? Consigo. Hoje, assim, através do método, em menos de um mês, eu já comecei a aplicar as estratégias que o método traz, colocar em prática. E com a ajuda de vocês, que é passo a passo. Então, assim, quem quer se tornar um líder ouro vai ter o acompanhamento prático, né? Vão pegar na mão de vocês, como pegam na minha, para desenvolver algumas ferramentas para que a gente possa saber que caminho seguir, né? Aqui não deu certo, então a gente volta, faz de outra forma. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho, assim, muito mais segurança para lidar pelas estratégias que eu aprendi a desenvolver. Excelente, obrigada. Fico feliz demais, porque a coragem de aplicar é que faz a diferença aí na sua prática e para a sua equipe e, consequentemente, para a vida dos alunos. E a questão da organização, que é o tema da nossa live de hoje, como é que eu me organizo de forma prática para lidar com os professores? Muitas vezes, quem está nos assistindo não tem a clareza que a falta de se organizar no dia a dia é que gera insegurança e traz problemas na coordenação. Temos a tendência a atribuir, vamos ver se você compartilha comigo da mesma ideia, Maricela, que, mas é porque a gestão me pede em cima da hora, é o professor que entrega atrasado, são as intercorrências no meio do meu dia, por isso que eu estou sobrecarregada, é por isso que eu não consigo dar conta, é por isso que chegou no final do dia, eu fico exausta, mas é porque a direção também não me ajuda, é porque o professor é muito resistente, quando, na verdade, tem um passo anterior, que é a coordenadora saber se organizar. E organizar não é fazer uma lista do que precisa realizar. Não é você só saber. Não, eu sei o que é importante para a minha semana. Onde está escrito? Mas está escrito que horas e que dia que você vai fazer o mais importante. Então, a organização, muitas vezes, ou a falta, ou melhor, a falta de organização, gera insegurança para organizar o dia com o professor, para lidar, para orientar. O professor estiver ali, correndo, correndo. Você fala, não, professora, faz assim, ó. Agora não tem tempo, mas assim que der, a gente resolve. E se assim que der, minha filha, nunca mais que volta lá para ajudar. Nunca dá, não é? Aí o professor fala, vixe Maria, mas a Maricela vai estar mais perdida do que eu. Deixa que eu resolvo sozinha, não é? Eu ia lá, Quantas mas eu vezes? nem vou porque tá feio, né? É isso mesmo. Isso! Verdade, né? Nossa, Maricela, eu passei lá na sua sala, mas eu achei melhor nem te incomodar, É não isso é? mesmo. Então, e aí a E, gente... e essa, Pode falar. essa é a realidade mesmo, porque a nossa tendência é fazer uma lista, como você falou, de tudo. E dentro desse tudo tem os importantes, tem os urgentes, tem aquilo que é o nosso ideal de fazer, tem aquilo que é o necessário, tem aquilo que é sonho. Então, assim, a gente não consegue dividir sem essa organização sistematizada, né, que o método traz para gente, o que é o quê. E até a poder considerar em cada dia o que é realmente importante. Porque aí nessa lista não tem os imprevistos, porque eles vão surgir. Né? A demanda diária, vão surgir outras coisas. Então, como eu posso priorizar a minha semana dividindo tudo isso que eu tenho para fazer e realmente colocando foco, colocando luz em alguns itens, né? Organizando quais são as minhas prioridades, aquilo que é urgente que eu não posso deixar de fazer, aquilo que é importante e aquilo pelo qual eu quero me dedicar. Então, quando surgem os projetos, então toda essa questão, toda essa demanda que surge, a nossa tendência inicialmente é colocar tudo lá e se sentir sobrecarregada, porque além de tudo isso, os imprevistos vêm e tomam conta de tudo aquilo que a gente imagina que planejou. Né? Então, o método é como eu falei, ele sistematiza. Eu gosto muito de uma frase que eu partilhei com
com as meninas, né, em uma das atividades, de dizer que, assim, a gente tem muita iniciativa para fazer as coisas e pouca acabativa. Por quê? Porque o nosso gás vai acabando ao longo do caminho. Porque a gente vê que algumas coisas não conseguiu fazer. E aí a gente não pode desanimar, né? Tem que buscar ferramentas para conseguir. E essas ferramentas eu chamo de Midas, né? É justamente o curso Liderar com Sutileza. Eu amei essa frase mesmo, quando você compartilhou com a gente no Mão na Massa, né? O Mão na Massa é, para quem não sabe, é um encontro que a gente tem dentro do método totalmente prático, que é ao vivo uma vez por mês. E nesse Mão na Massa, quando você trouxe isso, eu falei, nossa, faz todo sentido. Somos cheias de iniciativas e poucas acabativas. A gente sabe o que precisa fazer durante o dia, mas como você trouxe, a gente acha que planejou. A gente coloca no papel uma lista, ou em vários papéis, porque antes de eu ter a prática de me organizar, como eu compartilho com vocês, eu fazia vários cadernos. Eu tinha um caderno para falar com a direção, o caderno da secretaria, um caderno para os pais. Eu não sei quanto caderno era aquele, que eu achando que quanto mais caderno eu tivesse para anotar, era a minha Mais organização. organizada. E isso, eu estava sendo organizada, né? Afinal, eu tinha um caderno para cada situação. Mas, na verdade, eu estava mais perdida que o segue tiroteio, porque eu já não sabia mais nem por onde começar. Não é? Exato. Então a gente acha que dessa forma eu consigo me organizar e que o fato de eu não dar conta e do professor ter resistência, na verdade é porque ele, a gestão é o problema. E quando depende de mim, enquanto coordenadora, saber organizar, como você trouxe aqui, tendo clareza do que é prioridade, do que é importante, porque os imprevistos, eles sempre vão acontecer, não é? Mas não tem como, a escola é um organismo vivo. Exato, exato. E mesmo porque a gente aprende a fazer, então vou colocar em prática, mas eu não tenho habilidade com aquilo ainda. Então eu preciso aprender a olhar nessa minha agenda, a seguir a minha organização. Agora é hora do quê? Porque a nossa tendência, não, agora eu vou, então ao invés disso eu vou fazer aquilo. Mas eu já tinha me planejado antes. Então são passos, né, que a gente vai aprendendo a direcionar e dizer, não, agora isso espera, porque o importante é isso aqui, que vai me ganhar tempo com um urgente lá na frente, que é o necessário que eu preciso fazer, né? Então, isso traz muita clareza pra gente. E o Mão na Massa é muito bacana por isso, porque muitas vezes dentro do curso, então a gente assiste as aulas gravadas, tem o contato, o acesso com vocês, com as meninas, pelo grupo do Telegram, mas no Mão na Massa você consegue realmente fazer ali, aplicar, tirar as dúvidas. Então, é muito bacana esse encontro que a gente tem para executar mesmo, né, aquilo que a gente vai aprendendo. E mesmo na correria, na coordenação, porque quando a gente fala em estudar na coordenação, fala, meu Deus, vou arrumar para minha cabeça, né? Vou estudar, vou fazer mais um curso, já faço tantos, mas que hora que eu vou conseguir encaixar isso na minha rotina? Você consegue, mesmo na correria da coordenação, assistir às aulas do método, participar dos encontros, como no Mão na Massa que você citou? Sim, sim, é o plano de organização, né? É desafiador, mas a gente precisa adequar com a nossa rotina e colocar na agenda esses momentos. Então, quando a gente já tem as datas, a gente já consegue se planejar, fazer uma organização a longo prazo, os dias que tem mão na massa. Se eu não consigo estar em uma atividade de plantão de dúvidas, então eu já sei que eu vou assistir gravado. Eu tenho a possibilidade de tirar as dúvidas pelo Telegram, quando eu não consigo assistir. E eu posso, no curso, assistir as aulas direcionadas para aquele momento em que eu preciso. Então, eu vou planejar um projeto. Poxa, por onde eu começo? Eu vou naquela aula do projeto. Não, agora eu preciso organizar conselho de classe. Eu vou direcionado para o conselho de classe. Então, e como as aulas não são extensas, né, eu consigo planejar dentro do dia ou da própria rotina na escola ou em casa os momentos em que eu vou assistir aquela aula para poder aplicar com segurança. Excelente, porque às vezes a gente tem a ideia de quando eu tiver um tempinho, eu estudo, já pro final de semana. Só que quando que na vida de uma coordenadora tem tempo? Então a gente pensa assim, semana que vem vai ser mais fácil. Não tem semana mais fácil, a não ser que você aprenda a se organizar. Como disse a Mari aqui, falou, olha, tem que saber o objetivo da semana, saber a sua prioridade, cumprir com aquilo que você coloca para o horário, sem pular etapas, porque às vezes é o que a gente ensina no método, né, Mari? A gente olha para aquela situação e fala, bom, mas deixa para depois, porque de forma inconsciente, a gente não gosta daquela tarefa. E a gente adia, procrastina. Aí o nosso inconsciente fala assim: dá para fazer isso depois, isso não é tão importante.
Só que sem perceber, você muitas vezes está adiando situações, por exemplo, que é para dar um pontuário ao professor. Porque pontuar o professor, dar feedback, acompanhar a aula é desgastante, requer energia, tem que ter empatia, tem que estar preparado emocionalmente. Só que aí você fala, semana que vem eu falo com a professora sobre isso. Agora não dá. Exato. Esse documento aqui é mais importante. Quando na verdade não é mais importante. É que aquela situação que você tinha programado, você não gosta. Porque somos seres humanos, não é tudo que a gente gosta na coordenação. Não, não mesmo, né? Não mesmo. Sim, é bem isso mesmo. A gente, e além da questão de procrastinar, pensando que outras atividades são mais importantes, a gente acaba deixando de fazer. E depois chega no final da semana, na hora de fazer o equilíbrio do que foi feito, vem aquele peso. Porque nós que estamos na educação, nós queremos o melhor para os alunos, para a escola, atender os pais, fazer tudo com eficiência, com excelência, não é verdade? E aí vem aquele sentimento de incapacidade, poxa, não estou conseguindo. E um desgaste maior ainda porque pesa em nós, né? Então, tudo isso somado acaba desmotivando. Então, a organização, né, a gente saber o lugar de cada coisa, fazer com calma e saber que existe, dentro da coordenação, existem as áreas diferentes, a parte burocrática, né, a questão de acompanhar as aulas, de estar com o professor, de dar assistência quando é preciso, de ter um tempo de visitar as salas, de estar, né, com os alunos, é importante, a gente precisa saber quando e como distribuir isso dentro da rotina que a gente tem, né, dentro das horas que a gente tem. E então você diz para mim, Mari, por favor, organizar te deu segurança para lidar com os professores? Com certeza. Me deu total segurança, assim. Conseguir é, saber o que fazer, em quais dias eu faria, me deu mais segurança para agir com os professores e até para eu me planejar com relação à demanda que queria. Então, hoje, muitas vezes eu consigo dizer, olha, isso eu não consigo ver agora com você. Pode ser em tal horário, porque eu tenho ali uma janela de manobra, um tempo que eu deixei reservado para resolver as questões que apareceriam de imprevistos. Então, hoje eu consigo me planejar de uma forma que gera segurança, não só para mim, no lidar do dia a dia, como também para os professores, que sabem que terão uma resposta, porque eu tenho um tempo destinado para isso. E aí nós estamos presentes com o professor de corpo e mente. Não é? A É coordenadora verdade. está presente, porque na correria a gente acha que está presente quando passa pela sala, fala tá tudo bem, o professor já vê na nossa cara o desespero, porque, gente, o semblante transparece, né? A gente pergunta se está tudo bem, pensando, tomara que responda que está, Jesus amado, né? Sorrindo já, É, tá tudo bem? Tomara que esteja. Aí o professor já vê e fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E na verdade não, tá com problema para resolver. Aí ele fala, eu não quis te incomodar aquele dia. Mas você não me falou que o aluno tinha feito isso na aula, que você não me contou. Eu passei na porta, você não me falou nada que tinha mordido a Ana. Aí o professor fala, então, mas você estava tão preocupada, eu não quis te incomodar. Aí o pai já tá lá na porta querendo saber da mordida. é verdade. E o professor não queria te incomodar, porque ele viu no seu semblante, porque você não estava presente, porque na organização, ou melhor, sem organização, você passa correndo por todos os ambientes, como você trouxe, porque a nossa ideia é ajudar, é colaborar, é contribuir. Essa semana que nós estamos no mapa da coordenação, que a aula foi segunda, né? Quarta-feira teve a segunda aula e amanhã tem a última aula. Nós falamos sobre isso, né, Marcela? De ser prestativa não é estar o tempo todo disponível. Não é. Não Exatamente. traz segurança, transparece os problemas e gera muitos problemas com os professores. Como era antes de você conseguir se organizar e ter segurança para lidar com o professor? Como que você se sentia? Olha, como eu falei, eu sempre ia fazer uma lista de vários itens, né? E eu sentia que sempre estava faltando alguma coisa. O tempo não era suficiente. Então, assim, o dia tinha que ter 50 horas, né? Então, nunca dava tempo de terminar. Vinha uma certa frustração por querer fazer, por querer começar as coisas, querer dar andamento, mas eu nunca conseguia chegar e falar assim, nossa, terminei esse dia que tudo fluiu. Não. E sempre gastando horas em excesso, né? Uma demanda muito maior do que eu tinha. E, e eu sinto assim que, como eu falei, isso vem pra gente depois de volta, né? A gente acaba se sentindo desmotivado e até frustrado com isso. Porque eles pensam, poxa, será que estou no caminho certo, né? Tenho tanto que eu quero desenvolver e não consigo. Então, essa questão da organização, ela pega bem séria nessa questão até da nossa visão com relação
a tudo aquilo que a gente quer desenvolver, né? Você sabe que nem eu falei, eu tinha um monte de caderno, né? Ele estava, também me sentia muito mal, ao ponto de comer tão rápido e passar mal logo depois do almoço, de verdade, passar muito mal, porque reflete na nossa saúde, né? A gente acaba que não Sim, se alimenta direito, come respondendo o WhatsApp, vai para casa, sai da escola, mas a escola não sai da gente. Aquilo é fica verdade. fermentando, é uma sensação muito ruim. Só que quando você consegue se organizar, e entende as prioridades do dia, por mais que fique tarefas pendentes, e tudo bem ficar tarefas para outro dia, desde que não sejam as prioridades, aí a gente se sente aliviada. Eu me sentia muito aliviada. E você, como é que se sente hoje, conseguindo se organizar para lidar com o professor com segurança? É verdade, essa questão do alívio é totalmente verdadeira, né? Porque a gente pensa, não, tem que deixar um pouco para amanhã. E sempre viram outras tarefas, e na conversa com o professor vem outros itens que a gente vai precisar fazer, de dar uma devolutiva, de organizar material. Então sempre vai ter uma demanda seguinte depois disso. Mas a gente saber que teve um tempo para aquilo, né? Que consegue dispor isso na agenda, isso traz tranquilidade e alegria, porque você percebe o seu trabalho como crescente, né? Estou conseguindo desenvolver, ver resultados e caminhar. Então a gente percebe que está caminhando e o resultado vem. O resultado é Nossa, claro, né? a alegria está no seu sorriso, sabia? Você falou uma coisa importante, a alegria. O seu semblante é leve. Quando você trouxe isso, é espontâneo. Dá para perceber, é nítido quanto você hoje está alegre em realizar seu trabalho na coordenação. Alegre e leve, e leve. É isso que eu percebo em você. E eu acredito que não só eu, como todos que estão aqui assistindo. Que E como legal. Reflete, tá vendo? muito, 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 muito. E como que o professor te vê hoje? Como que ele vê hoje essa Maricelma organizada, que tem segurança? Como que o professor, ele, de alguma forma, ele te dá esse retorno? Como que você percebe isso? Olha, eu tenho vários feedbacks assim de professores que colocam, né? Porque dentro desse processo todo, a gente aprende também a enxergar o professor do nosso lado, né? Porque até então eu trabalhava, eu lecionava, estava na escola junto com a equipe. Então eu tenho uma equipe muito bacana, muito próxima de mim. E aí assumi a coordenação, né? Estando coordenadora, uau, né? Como é que vai ser? Mas fui aprendendo muitas coisas e pedindo retorno de, olha, como pode ser melhor, né? Coisas que a gente também aprende no método. Peça para o seu professor o que falta para ele, né? Como é que você pode ajudar mais? Então eu fui procurando colher tudo isso e organizando de forma a mudar algumas posturas, mudar algumas coisas na própria organização, né? Fazer algumas divisões com relação aos segmentos que eu trabalho. E as professoras vêm trazendo, nossa, eu percebo uma evolução na coordenação. Olha, isso está funcionando, isso deu certo. Às vezes eu passo pela sua sala, a luz está apagada, eu fico tão triste porque você não está lá nesse horário. Então são coisas gostosas de ouvir, né? Você vê que realmente o professor conta com você e eu com o professor, né? E a gente caminha junto. Então é muito gratificante. Quando a gente muda, o mundo muda para nós, né? Então, quando a coordenadora ela consegue mudar o seu posicionamento, a forma de acompanhar o professor, de conversar, de respeitar, a partir, claro, sempre de uma organização, reflete na equipe. E aí nós conversamos até antes de entrar na live esses dias, você falou, ah, Marcela, mas minha equipe é muito boa. Eu falei, a sua equipe é tão boa porque você é boa para eles. Né? Você falou, É nossa, verdade. Marcela, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Da mesma forma que a sala de aula ela é reflexo do professor, os professores são reflexo da coordenadora. Eu percebo que quando eu estava muito agitada, ansiosa, a minha equipe também ficava agitada e ficava ansiosa. Era na mesma energia, na mesma intensidade que eu estava. Ao mesmo tempo que eu percebia, quando eu entregava um projeto planejado, eu acompanhava de forma tranquila e segura, o meu professor realizava com segurança e com tranquilidade. Porque reflete na nossa equipe. É isso mesmo, é verdade. E é muito bacana tudo isso, esse movimento, né? Porque há uma unidade, né? Uma sinergia. E aí só pode dar certo, não é verdade?
Movimento, é isso mesmo que você falou muito bem, é um movimento, né, que a coordenadora inicia na coordenação. Ela tem que iniciar esse movimento de organização, de segurança, para inspirar o professor, para construir um relacionamento de parceria, de empatia. E é esse movimento também que nós estamos fazendo no mapa da coordenação. Então, para quem ainda não se inscreveu, lembrando que as aulas são esta está acontecendo essa semana, né? Primeira aula dia 22, a segunda aula foi dia 24, a próxima aula é sexta-feira, dia 26. Então, se você ainda não viu, aproveita para ver o replay, está liberado, acessa no e-mail. E quem não se inscreveu, então toca aqui no link que tem na bio, se inscreve. A gente também tem uma comunidade exclusiva para quem está participando lá no Facebook. Postam as ideias, tá uma interação linda lá durante o dia inteiro. Eu e a Carol participando ativamente com vocês. E esse movimento é que conecta, que dá segurança para a coordenação enfrentar os desafios. Porque é muito solitário o trabalho na coordenação, né, Má? A gente, de um lado, eu tenho a direção que espera que eu dê resultado. Do outro, o professor que espera a resposta. E no meio, a coordenação, que às vezes está angustiada, sobrecarregada, e não tem para que recorrer para buscar um apoio, para ver de uma forma diferente o problema que ela está enfrentando, não é? Isso, e as coisas precisam acontecer no aqui e agora, né? Então a gente não tem, a maioria das situações, elas não têm um tempo para acontecer, né? Aquilo que está planejado, sim. Então, é solitário nesse sentido, né? Então, por mais que a gente tenha a partilha, tenha a equipe ali, aquilo tem que acontecer naquele momento. Então, Exato, você fala muito bem, né? Tem que acontecer, não dá para esperar, porque senão a gente fica como você trouxe a frase brilhante, cheias de iniciativas e poucas acabativas. Só que é essa isso mesmo. solidão, eu acho que enfrenta mais quem e não faz parte do método, porque nós temos um grupo, é uma rede de apoio muito forte, né? Entre as coordenadoras, as líderes ouro. Isso, nós temos um grupo no Telegram e todo mundo se ajuda. Então, a gente não tem diferença ali, né? Então, uma coloca algo que precisa, ou que tem uma dificuldade, uma necessidade. E todo mundo que já passou por aquilo se ajuda colocando dicas, trocando ideias, trocando experiências. E são pessoas do Brasil inteiro. Então, isso é muito bacana, conhecer outras realidades e saber o que já deu certo. Usar da experiência, né, das meninas ajuda a gente a construir e a ser mais assertivo, né? Isso é fundamental. E economiza tempo de errar, economiza tempo de sofrer, de ficar angustiada, economiza tempo de ser cobrada por algo que não conseguiu realizar, porque você vai lá no grupo, coloca a sua dúvida, a gente traz a estratégia, você aplica e tem resultado. Parece Sim, e simples, não mas não só parece não, é simples mesmo. é simples, e não só dúvidas, porque às vezes uma colocou algo, você fala, nossa, que ideia bacana, vou usar. E aquilo vem para enriquecer a equipe, para enriquecer o trabalho. Então é muito bacana. É verdade, não só dúvida, como para ampliar as possibilidades, as estratégias dentro da escola, não é? E hoje, como é que você se organiza de forma prática no seu dia? Como é que você começa o dia se organizando? Conta um pouco da sua Olha, rotina. primeiro, assim, no sábado ou no domingo, eu já planejo a semana. Então, eu já vou organizando assim. Quando vai chegando na quinta, na sexta, eu já vou organizando a semana seguinte. Então, na sexta já está quase fechada, mas faltam uns detalhezinhos ali. Então, eu sempre gosto de rever a agenda com calma, já deixo a agenda preparada, vou colocando aqueles objetivos, 3 objetivos para aquela semana, que são os meus pontos importantes, né? Aprendi a dividir a minha agenda com a questão dos horários, os imprevistos, as pendências, e dentro disso eu vou organizando os objetivos, quais são os passos que eu preciso para atingir aqueles objetivos da semana e quais são as atividades urgentes e importantes que ou faltou fazer ou são para aquela semana. Quando tem um projeto para desenvolver, como é que eu vou acompanhar, como é que eu vou organizar a demanda dos documentos que eu preciso deixar em ordem, como é que eu organizo se é uma semana de reunião com professores. Então, tudo isso eu vou encaixando dentro da minha agenda, deixando um espaço de manobra para os imprevistos, se isso não der certo aqui, quando é que eu vou fazer? Tem um espaço aqui, né, de quando eu vou fazer, para ficar flexível, para não ficar rígido. E eu imagino que se eu não fizesse isso, eu não sei o que seria de mim. Uma semana sem agenda, começar sem agenda, né? O que eu faço hoje? Então, eu acho que seria um caos. Então, eu já procuro organizar dessa forma para eu saber, não. Toda segunda-feira eu já chego, a parte da manhã eu vou checar as matrizes, eu vou checar portfólios, eu vou checar as salas de aula, para cuidar do restante da semana. E janela de manobra é uma estratégia tão poderosa
simples de aplicar que nós vamos ensinar amanhã na aula 3 do mapa da coordenação. Detalhes que ela está trazendo para vocês aqui, a Mari, eu vou compartilhar com profundidade na aula do mapa da coordenação na sexta-feira, mas já falei também na aula 1, na aula 2, mas estratégia janela de manobra é amanhã que vocês vão aprender com propriedade como é que vocês fazem aí na prática. Maricel, me fala o seguinte, essas estratégias de planejar, de se organizar, é fácil de aplicar para ter segurança para lidar com o professor? É simples? Qualquer coordenadora pode fazer no dia a dia? É muito simples. Basta, assim, como eu falei no início, tem que ter agenda e seguir a agenda. Ter o hábito de andar ali, né? Saber agora eu tenho que fazer isso. Porque é de uma semana para outra, aplicando, você já vê resultados. E aí, a longo prazo, muito mais. Então, você tem até uns momentos que você vai tomar um café tranquila, de repente você leva o café e volta e não consegue tomar, né? Tem dias que são mais agitados? Tem dias que são mais agitados, que alguma coisa vai sair ali do eixo, mas você sabe o que você tem para fazer e o que ficou, de repente, de pendência para o dia seguinte para conseguir se organizar. Então, não tem segredo se a gente pegar e seguir, né? Se a gente fizer ali o passo a passo, do jeito que tem que ser, o arrozinho com feijão, bem temperadinho, funciona. E E, eu falo exato, por porque experiência. não, e assim, e dá para perceber a veracidade, como eu disse, no seu semblante, na tranquilidade da sua voz, na alegria que você está compartilhando, porque muitas vezes, como eu disse no início, nós não percebemos que é por falta de não conseguir se organizar, é que estamos sobrecarregadas, que temos resistência da equipe, que nos afastamos do professor, porque quando a gente fica correndo todo dia, o tempo todo, nós não estamos acompanhando o professor. Aí eu quero trazer um projeto novo. Só que o projeto está muito fora da realidade. Só que a realidade eu nem sei qual é, porque eu não acompanhei, porque eu passo pela Sim, porta, eu não tenho a vivência real do problema, porque toda vez que eu passo, o professor vê o desespero e nem me conta o que está acontecendo para não trazer mais problema. Só que quando a bomba estoura, aí eu tenho que resolver do mesmo jeito. É aí onde eu tenho problemas maiores, onde eu não tenho o apoio da equipe, porque eu me distanciei, porque eu me perdi do meu papel, me perdi das principais tarefas no dia a dia. Como você trouxe também, eu fui me desmotivando, a nossa energia vai acabando. isso, isso. E aí é E um aí, risco, né? Porque sim, a tendência é falar, não, vou deixar tudo isso, quando na verdade são pequenos ajustes que a gente precisa fazer e ter uma nova maneira de olhar, né? É uma mudança de paradigma nesse sentido de falar, não é possível, como, né? Então foi isso que me motivou até a, a entrar, né? A entrar para o curso de liderança, a fazer, né, parte dessa equipe, porque eu sentia que tinha alguma coisa ali faltando, que não é possível, né? A gente tem tanta vontade, tanto desejo. Então, eu comecei a ver postagens de vocês até antes do Liderar com Sutileza. Quando vocês tinham lá o curso de gestão de tempo diário, eu falei, não, é isso que eu preciso. Fui conhecer, porque vocês falam numa linguagem de vivência, né? Vocês falam realmente o que o professor passa, o que o coordenador passa. Fui, fiz o curso de gestão de tempo diário e já foi um sucesso. Quando veio Liderar com Sutileza, eu pensei, nossa, aí agora, né? É o aprofundar, porque eu fui até aqui, mas faltam elementos ainda. E realmente, faltavam detalhes, faltava muita coisa que não é só a gestão do tempo que a gente precisa, né? É um gerenciamento de tudo que a coordenação traz. E aí eu abracei Liderar com Sutileza, não me arrependo nem um pouco, né? E tenho tido assim bons resultados e isso traz alegria para a gente poder trabalhar, poder seguir, e também compartilhar com as pessoas, porque se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Tá aí assistindo, de repente tem essa preocupação, né? Esse querer fazer além e fazer bem feito. não depende só de vontade. Eu quero completar um pouquinho o que você trouxe aqui. Eu fico muito feliz com os resultados que você está tendo. Parabéns. Obrigada por compartilhar a sua história aqui, a sua experiência, para incentivar que outras coordenadoras comecem a ver uma luz no fim do túnel. Porque quando nós estamos imersos nos problemas da coordenação sobrecarregada, como você trouxe, a gente corre o risco de adoecer, de desistir da coordenação. E às vezes o desistir da coordenação, Maricelma, não é só exonerar do cargo. É quando eu não dou mais ideia, quando eu vou trabalhar por obrigação, quando aquilo começa a ser um fardo, quando eu me sinto mal no trabalho, quando eu não consigo cuidar da minha saúde. Quando eu chego na escola, vejo um problema e falo, ai, quer saber? Não vou nem esquentar a cabeça com isso. Eu também estou deixando de ser coordenadora, quando eu tenho todas estas ações, mesmo não exonerando o cargo.
Talvez até pior, porque se eu exonero, eu ainda dou a chance de vir uma pessoa para o lugar na coordenação que queira assumir a responsabilidade de fazer diferença. Quando eu estou dentro do cargo, eu abandono as pessoas. Quando eu estou dentro do cargo e eu não tenho ações seguras na coordenação frente ao meu grupo, eu estou abandonando as pessoas e É adoecendo. sério, é É sério. muito sério. É muito sério. Ai, arrepiou de verdade, porque a gente está abandonando vidas. Vidas dos alunos que confiam na gente, vida das famílias que esperam resultado, vidas em jogos. E não é uma, é duas, não, hein? São centenas. E ainda muito mais agora nesse tempo que a gente tem vivido, né? De recomposição, de aprendizagens, de, de alunos que precisam ali, de professores também que precisam de um apoio para poder seguir. Então, isso é muito sério. Então, a gente tem muitas vidas nas mãos, né? E, e muita vontade, né, de arregaçar as mangas. Então, quem não sabe por onde começar, agora tem um caminho bem sistematizado para poder trilhar, seguir e descobrir, né, que vão ter dias bons, vão ter dias menos bons, mas todos eles são dias de aprendizado e eu acredito que nos fazem crescer, né? Então, os desafios virão, a gente não sabe, né? Às vezes a gente faz uma cara de paisagem, mas no fundo está pensando, meu Deus, como eu resolverei isso agora? E a segurança, essa organização acabam trazendo para a gente, né? Estratégias, formas de enxergar e de conseguir colocar em prática aquilo que a gente deseja, que é alcançar a vida dos alunos, alcançar os professores, as famílias, né? A comunidade escolar como um todo e fazer um bom trabalho. Porque não depende só de vontade da coordenadora, depende de estratégias, como você trouxe, de ter práticas sistematizadas para lidar com os professores. Porque só de boa vontade chega uma hora que até ela acaba, vai esgotando. Porque os problemas vão sobrecarregando, a gente vai se sentindo culpada por aquilo não dar resultado, amargurada e desistindo. Não adianta só querer, eu preciso querer e ter a junção das estratégias, de saber lidar com aquela situação, de propor para o professor novas formas de lidar com os problemas. Mesmo o professor mais resistente, que te olha de cara feia, que não aceita nada, ele também precisa de você. Aliás, ele precisa muito mais do que aquela professora que te sorri e dá bom dia todos os dias, É verdade. não É é? isso mesmo. Porque da mesma forma que o professor na sala de aula, ele não está só para ensinar quem se desenvolve bem, muito pelo contrário, o bom professor é aquele que ajuda o aluno que tem dificuldade. A boa Sim, coordenadora não é só aquela que guia e orienta o professor que desempenha o seu papel de forma fácil, mas principalmente aquele professor que tem algumas dificuldades, seja elas comportamentais ou na própria habilidade de ensinar os alunos. Aí é que a nossa missão se fortalece. E para isso nós precisamos ter estratégias e saber lidar, porque só a boa vontade não é suficiente. Eu costumo dizer, né, Maricelma, que na coordenação não adianta só a gente ter boas intenções, é preciso ter boas ações e ações seguras e assertivas. exatamente, exatamente. Faz toda a diferença. Olha, eu adorei a nossa conversa. Eu acredito que você contribuiu muito para quem está aqui, entendeu a forma prática de se organizar, planejando a rotina. Vou fazer uma revisão rápida do que a gente conversou aqui e já te dou a palavra, Tá joia? tá bom? Nós falamos de formas práticas de se organizar na coordenação, porque é essencial. Sem saber o que fazer, você fica perdida, correndo o dia inteiro, transparece para o professor a sua insegurança e se distancia da equipe, do seu real papel. Acaba sobrecarregando, se sentindo até culpada. Quando, bem da verdade, não é nem mais tempo que você precisa na coordenação. E a culpa também não é sua. É uma questão de se organizar diariamente, seguir, como trouxe a Maricelma aqui, tendo dias e horários específicos para realizar, espaço na agenda para janela de manobra, que nós vamos te ensinar na aula 3 do mapa da coordenação, inclusive, que é amanhã, dia 26, para que você consiga, assim, orientar o professor a estar presente de corpo e mente, para que o reflexo da coordenação, da segurança e da organização seja refletido na prática do professor, porque tudo começa na coordenação. Não adianta querer culpabilizar o sistema, a direção ou o professor. Se você, enquanto coordenadora, não administra e não se organiza. E tudo bem, como disse a Maricema, vão ter dias que vai dar 100% certo e vai ter dias que não vai dar. Tem dia que vai ser super corrido, mas na grande maioria das vezes não vai ser assim, porque você se organizou. Faz toda a diferença a organização para você, enquanto pessoa, ter saúde, mas também para a sua escola, porque pessoas dependem de você.
É isso, Má? É isso mesmo, é isso mesmo. E não pensem que não é possível ou que você vai ter dificuldade, de repente, porque assumiu a coordenação há pouco tempo, ou porque tem muito tempo lecionando e acha que não, isso não é para mim, né? Faça a experiência realmente de colocar o método em prática e você vai ver que em pouco tempo, pouquíssimo tempo, usando as ferramentas, tudo se transforma. Né? É capaz de você ter uma rotina mais estruturada, de você ter tempo de elaborar os projetos, de cuidar de ações da escola, de eventos, coisas que você talvez no início não imaginava acontecer. Né? Então, não desista, persista e entra, né? Faça realmente o mapa, que é amanhã, né? Você disse, Marcela, essa Isso, aula a que terceira vocês vão aula. Isso trabalhar. mesmo. Isso. Porque a Marcela e a Carol, elas realmente pegam na mão da gente, mostram o caminho e ensinam como seguir. E a gente aprende. E é muito bom depois que a gente vê o resultado e a gente só quer colocar em prática novamente. Esse é meu conselho e minha dica para você que está assistindo agora ao vivo ou que está assistindo de forma gravada, né? Persista. Obrigada por esse incentivo, porque persistir às vezes a gente já está sem força, sem energia, mas saber que vale a pena, como você trouxe, é fácil de aplicar, o resultado ele vem rápido quando você está acompanhada. E para a gente fechar, só lembrar que a coordenação ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E uma maratona precisa de preparo, precisa de acompanhamento. Não vence quem chega primeiro, vence quem tem acompanhamento, quem tem suporte, quem consegue vencer os desafios diários que não são poucos. Má, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, foi excelente. Mais dias como este de hoje, depois a gente combina outras lives se você quiser estar aqui novamente. Tá, joia. Obrigada. Eu que agradeço, Marcele. Obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Lembrando que amanhã nós temos a última aula e a mais importante do mapa da coordenação, onde você vai receber um mapa completo em 12 passos para você ter segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com os professores. É online, é gratuito. Se você ainda não está inscrita, aproveita que o link está aqui no Instagram, na nossa bio. Se inscreva, vai até o seu e-mail. Entre para o grupo do Whats e também para a comunidade exclusiva do evento, que nós já estamos lá fervendo, compartilhando várias ideias, também tirando dúvidas sobre as aulas. E para isso você precisa estar inscrita para receber o material e a aula de amanhã. E se você já está inscrita, aproveita para rever a aula 1 e 2, ou se perdeu alguma aula, baixar os materiais, já foi enviado no grupo do WhatsApp e também para o seu e-mail. Então, te espero amanhã na aula 3 do Mapa da Coordenação. Tchau, tchau.